Recebe o Gugu, tá maluco? Mais um vídeo do canal, meu filho. Chega aí. Aqui. Eu tô aqui, filho. Eu tô na luta a terça-feira inteira. E vamos desenrolar essa Argentina aí, filho. Em nome de Jesus, em nome de Jeová. Tô correndo atrás dessa Argentina, as passagens tão caras. Puta que pariu, vai ser foda. Mas eu não perco a esperança não, filho. Vamos atrás desse negócio. Se o Gugu bater na Argentina, tu esquece, filho. Aí eu falei com a Bachola, não conta comigo durante uma semana, que aqui é preso lá. Vai voltar depois de uma semana, que não é doideira atrás de maluquice. Olha aqui. Seja bem-vindo ao canal do Gugu. Mais um vídeo. Obrigado pela moral, obrigado por todas as mensagens que vocês mandam aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal Amém Igreja. Aperta a sinetinha de Jeová, faz o bilibili, que quando a hora que o Gugu colocar um vídeo, tu vai ver, tu vai ficar sabendo, tu vai poder assistir. Se inscreva no canal, larga o like, ativa a sineta e compartilha para geral. Beleza? Aqui, o motivo desse vídeo aqui é o seguinte. Cara, ontem eu fui dormir, 2h pouca da manhã eu ainda estava assistindo. Cara, Mário Bittencourt e Frederico Chaves Guedes estiveram presentes na estreia do podcast do Garotinho. Aliás, meu irmão, vou te falar, né? Garotinho, José Carlos Araújo e outra, tricolor de coração, né? Já pode seguir, filho, que o podcast vai ser nota 1000, né, cara? O cara é referência total. Ontem foi a estreia e logo na estreia já foi Frederico, Mário Bittencourt e o Romário gravou mais cedo do que eles, inclusive. Então, assim, estreia, filho, nossa senhora, loucura total, só craque. Todo sucesso pro Garotinho, né, cara? É um ícone aí. Eu acho que o Garotinho aí é ídolo de todo mundo. Segue ele lá, porque ele merece demais. Agora, o podcast foi foda, né? Porra. Se não viu o podcast, já pode correr pra assistir o podcast, porque foi muito maneiro. Foi 2 horas de resenha ali, tanto com o Mário e o Fred, né? Foi simultâneo os dois, né? Simultaneamente, evidentemente. Mas, assim, 2 horas de resenha. Cara, e foi uma resenha reveladora, meu camarada. Importante. Tanto o Mário quanto o Frederico deram, porra, cara, informações e comentaram coisas importantíssimas pra gente, da maneira que a gente precisa ouvir, né? Com a certeza, né? Que a gente precisa ouvir. E eu gravei o motivo do vídeo justamente para isso. Tem 3 observações, 3 informações que o Mário deu ali, que impacta a gente diretamente e me deixou, porra, feliz demais. E quem não viu vai ficar muito feliz a partir de agora. Então é o seguinte, durante a resenha, que como eu falei foi top, 2 horas, foi 2 horas em ponto de cravada de resenha, e digo pra vocês, parece que passou em 10 minutos. Coloca depois pra assistir, cheguei, né? Cheguei podcast. É o bordão do José Carlos Araújo, do Garotinho. Cheguei podcast, coloca lá e assista depois a resenha completa, que vale a pena demais. Só que eu queria destacar esses 3 pontos aqui que o Mário disse, e o Mário cravou a permanência do André. Né? A gente já sabia, a gente já tinha ouvido falar algumas vezes e tudo e tal, mas é importante, cara. É importante, assim, agora, porque o futebol é cíclico, né? Ele muda, o cara fala uma coisa hoje, amanhã já muda tudo, a proposta vem dobrada e é a necessidade do clube e acaba tendo que acontecer alguma coisa. Então, assim, a informação de ontem, de hoje, de agora, o Mário cravou que que o André não sai até o final do ano. Então, assim, a gente está garantido com o melhor volante do Brasil, tá? Um volante aí de seleção brasileira, inclusive convocado aí. Foi convocado, né? Sei lá, tem o quê? 1 mês, 2 meses, 1 mês e pouco aí que foi convocado para a seleção principal. É de fato melhor, isso não é clubismo nem nada, não sou eu que estou falando, o Brasil inteiro fala que é o melhor volante do país. Então tá cravado que o André fica no Fluminense o 2023 inteiro. O Mário, mais uma vez, falou que cravou o empresário do atleta e o atleta que conta com ele e que não vai aceitar proposta nenhuma em 2023. Então, este ano, até o final, com todas as competições, o André está garantido demais, Osana nas alturas. Muito importante ele ter falado isso, porque ele já tinha falado isso antes, mas o futebol muda, as coisas mudam, a janela europeia vai abrir e daqui a pouco as propostas estão chegando, então o Mário já cravou. Então, top, o André conosco aí o 2023 inteiro. Outra parada também que o Diniz foi taxativo, né? O Diniz não, o Mário foi taxativo, o Frederico também, o Fred também taxativo. O Mário até regalou o olho na hora de responder, foi em relação à pergunta do Garotinho com o Fernando Diniz na seleção brasileira. E o Mário foi
incisivo, taxativo e a parada para mim tá completamente definida com o que ele falou. Fui dormir tranquilo com o que o Mário falou. O Mário cravou que o Fluminense não libera o Diniz para a seleção brasileira. Cravou, não libera o Diniz para a seleção brasileira. Não che... Ele, inclusive, informou que nenhuma proposta chegou ao Diniz, nunca chegou nenhuma proposta, ainda salientou ali a relação com o novo presidente da CBF, que é muito sadio e tal, com um cara é extremamente idôneo, mas que o Diniz não sai do Fluminense, que o Fluminense conta com o Diniz muito, e o Fred ainda colocou mais uma informação em cima, que também que eu achei muito legal, que a diretoria do Fluminense toda pretende que seja um dos trabalhos mais, que tenha mais tempo de trabalho, como é que ele usou a palavra? Longevo, a palavra que ele usou foi isso, a palavra que o Fernando Diniz tem um trabalho mais longevo do futebol brasileiro dos últimos anos. Então, isto é, o Fluminense Futebol Clube conta com o Diniz por várias e várias temporadas. O Mário ainda falou que, se não me engano, o contrato dele iria, acho que até 2024. O Mário queria que todo o tempo dele de presidência fosse com o Diniz até 2025, mas que o contrato não permitiria, né? Que fosse até o final, até 2025. Então eles fizeram uma opção até 2024, mas que o Mário disse que, assim, se você ver o podcast, você vai entender o que eu estou te dizendo. Tá todo mundo apaixonado, completamente apaixonado pelo Diniz. O Mário, Fred, jogadores, o clima é bom demais. Isso a gente já sabe, mas quando a gente ouve do presidente, ouve de um funcionário do clube como o Fred, né, cara, vem sublinhar isso pra gente, né? Então, assim, clima o melhor possível, o Diniz fica, não vai aceitar nenhum tipo de proposta da CBF em termos dele ser treinador da seleção brasileira. O Mário já disse isso, apesar de ter muita rescisória e tudo, mas assim, não há a mínima possibilidade do Fluminense liberar o Fernando Diniz. Foi muito importante ouvir isso do Mário, muito importante ouvir que não libera o André também. Qual foi a segunda informação, a terceira informação que eu queria dar que o Mário deu, que vê? É o André. Por isso que eu tenho que anotar as coisas. Eu vou falando tudo de cabeça. Ele falou do André, falou do Fernando Diniz e... Vou comentar do Fred aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. O Frederico deu uma muito curioso, né? Assim, como o Fred se tornou um dos maiores ídolos da história do Fluminense, se não o maior ídolo da história do Fluminense. Cara, o Fred veio falar, o garotinho, durante o podcast, ele comentou a respeito do Paulo Henrique Ganso, né? Aí veio falar do Ganso e tudo, que não sei o quê, que há algum tempo o torcedor do Fluminense começou a questionar muito o Ganso, começou a criticar muito o Ganso e tal, piriri, pororó. E aí, Frederico, na mesma hora ele falou, não, cara, eu conheço o torcedor do Fluminense. E me chamou muita atenção a maneira que ele falou. O torcedor do Fluminense gosta de jogador técnico. O torcedor do Fluminense gosta de jogador que tem habilidade. O torcedor do Fluminense gosta de jogador inteligente. É o que o torcedor quer. Esse tipo de jogador que combina com o clube, esse tipo de jogador que é a personificação do Fluminense Futebol Clube, entendeu? É esse tipo de jogador que o torcedor se identifica. Então ele veio falando do Paulo Henrique Ganso de uma maneira que de fato é isso. Um torcedor do Fluminense, né? A gente não quer um Ayrton, né? Que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo e teve no Fluminense. A gente não quer, com todo respeito, o Wellington Baiano aí. A gente não precisa desse jogador. O Fluminense nunca teve esse tipo de jogador. A gente precisa... Nunca teve, não. Já teve, mas não é o nosso perfil. A gente quer jogador que jogue bola. A gente quer jogador que saiba jogar. A gente quer jogador que tenha bola, que tenha futebol para oferecer para o Fluminense Futebol Clube. Então eu achei muito interessante o Frederico falando isso, porque de fato ele tem uma raiz no Fluminense assim tão gigante, ele tem um entendimento do que é o clube tão claro, que quando ele dá uma declaração dessa, a gente sabe assim, a gente formou um ídolo como jogador, e a gente já tem um ídolo agora como dirigente. Tenho certeza que o Fred vai trilhar um caminho lindo no Fluminense com carreira de dirigente. Por quê? Porque ele sabe o que é o Fluminense, ele sabe como funciona o Fluminense, sabe o que o torcedor espera, né, da diretoria. Então assim, porra, achei brilhante a participação do Fred. Assistam, tá? Mário Bittencourt com o Frederico no podcast do Garotinho. Pô, tô querendo lembrar que a terceira parada que eu queria falar do Mário, cara, é a parada do André, é a parada do Fernando Diniz na seleção. E qual que é a outra parada? Eles falaram muita coisa, mas eu peguei uns ganchos ali para poder falar para vocês.
Thiago Silva, porra, ainda bem que eu lembrei. Eu não gosto de gravar vídeo novo, eu não gosto de editar vídeo, eu não edito vídeo, não gravo de novo. Então se eu não lembrar agora, porra, é foda. Ainda bem que eu lembrei. Thiago Silva, né, porra? Thiago Silva, olha quem que eu tô esquecendo, tá doido? Thiago Silva. Então assim, o Mário e o Fred falaram a respeito de uma, assim, tudo aquilo que eu já falei em algumas lives pra vocês, tudo aquilo que eu já peguei de informações no clube, foi tudo, né, ao encontro, né? Foi tudo ao encontro do que a gente já sabe. O Mário já vem conversando com o Thiago Silva há muito tempo, que o Frederico também já vem mantendo contato com ele há muito tempo, que a relação do Marcão com o Thiago Silva pesa demais, a relação do Marcelo com o Thiago Silva também pesa demais para ele vir, e dizendo que eles fizeram uma videoconferência em janeiro desse ano, você vê, em janeiro desse ano, muito importante, que tinha o Marcão, que tinha o Frederico, que tinha o Mário, que tinha o Thiago Silva, conversando a respeito desse regresso do monstro. E o seguinte, meu irmão, tá mais do que claro e cristalino que as coisas estão se aproximando, né? Eu falei ontem na live, e é a verdade, a gente precisa também de ler sinais, né, cara? E toda hora o Fluminense faz uma brincadeira no Twitter com o número 3. E essa do Marcelo agora, esse print que o Marcelo colocou no Instagram, Marcelo com essa quantidade gigantesca de seguidores, com a importância que o Marcelo tem, colocando ele papo semanal, a foto que o Thiago Silva é muito indício de que esse desfecho vai ser positivo muito em breve. Sim, tá muito claro que o Thiago Silva vai chegar no Fluminense, seja no meio desse ano ou no meio do ano que vem. Tá muito claro isso. Tá muito claro. Acho que seria uma decepção gigantesca e monstruosa do tamanho do Thiago Silva se ele não chegar. Tá muito claro que tá tudo direcionado para isso. Porém, há um indício fortíssimo de que seja agora no meio do ano. Eu não posso falar para vocês aqui, que até porque a gente conversa com tanta gente, ninguém tem a informação de que tem coisa acordada, que tá tudo certo, que vai chegar. Ninguém tem essa informação, mas tudo aponta para isso. Todos os indícios, tudo o que acontece, todas as perguntas que são feitas pro Mário, pro Fred, entendeu? E outras, ficou bem claro, o Mário e o Fred deixou ali, que a gente precisa da resposta do Thiago. Toda base salarial, isso está tudo acertado. O Thiago Silva já sabe quanto que vai ganhar, como que vai ser. Tudo isso já foi conversado e a impressão que passa, não só a impressão, a informação que a gente tem, já foi conversado várias vezes isso, muitas vezes isso. Então, assim, o que a gente precisa é justamente de uma partida do Thiago Silva, de rescindir de fato o contrato com o Chelsea, que não tem mais nada para disputar agora, e chegar. E é aquilo que eu falei ontem. Saiu a notícia que o Thiago Silva fez a rescisão com o Chelsea, já pode comemorar, filho. No mesmo dia ou no outro dia, ele já tá com o Fluminense Futebol Clube. Se não noticiar, porque vai fazer todo aquele suspense, todo aquele marketing, toda aquela coisa, né? Aquilo que tem que ser feito realmente para valorizar uma contratação desse porte. Mas assim, o fato é, a gente precisa que o Thiago Silva dê esse passo agora, de fazer a rescisão com o Chelsea para poder chegar no Fluminense. Cara, tá muito encaminhado, o coração clama, todo mundo sente, entendeu? E todos os sinais, todos os indícios dão conta de que isso está muito próximo. Se eu tivesse que apostar, não, eu aposto todas as minhas fichas que o Thiago Silva chega nessa janela de transferência no meio do ano. Lógico, é um palpite, eu não vou falar, eu falei, eu disse, filho, eu sou Gugu, sou jornalista, não quero dar notícia para ele, não quero nada, sou torcedor igual todo mundo. Mas assim, o sentimento que a gente tem, né, de tanta coisa que a gente conversa com as pessoas e tudo, de todos esses sinais, é que esse menino vai chegar agora no meio do ano, e aí esquece. É doideira nessa Libertadores, ninguém tira isso da gente mais. Beleza? Segue o Gugu Tá Maluco, são as informações que eu queria dar. Curte, comenta, se inscreva no canal, ativa a sineta, e hoje o Gugu tá junto com o Vilela, fazendo uma live devastadora no canal dele às 21 horas, já é? Esse é Gugu Tá Maluco!